E aí pessoal, beleza? Aqui o material que eu falei que ia fazer sobre coluna e hernia de disco, beleza? Eu peguei essa temática de acordo com as duas respostas que eu tive numa enquete que eu fiz lá no meu Instagram, perguntando quais temas de saúde e treino que o pessoal mais gostava, né? E teve essas duas respostas aqui. E eu agradeço ao pessoal que participou. E eu acredito que o que eu vou trazer hoje vai ser muito esclarecedor e também vai ser uma informação muito interessante que vai ajudar muito aí no conhecimento de vocês. Vamos lá para os tópicos que serão abordados, né? A breve anatomia da coluna, isso é muito importante, não tem como falar de doenças da coluna sem falar da coluna. Movimentos da coluna, o que é hernia de disco e como prevenir ela, beleza? Bom, anatomia da coluna vertebral. Ela possui 33 vértebras, são 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 sacrais fundidas e 4 vértebras coxígeas, também fundidas, beleza? E perceba aqui que temos algumas curvas, né? Temos as curvas da região cervical, da região torácica e da região lombar. E do sacro também, do cóccix. Aqui temos a classificação dos ossos vertebrais. Eles são classificados como irregulares, porque eles não têm uma forma definida. Por exemplo, os ossos planos, eles são planos. Os ossos longos são longos. E eles aqui são irregulares porque perceba que existem várias extremidades diferentes entre elas, certo? Apesar de compor a coluna vertebral em si, os ossos não são iguais. E aqui vamos para o disco intervertebral. É nessa região que acontece, claro, a hernia de disco, beleza? O núcleo pulposo fica no meio e o anel fibroso fica nas regiões. E perceba que embaixo tem a cartilagem hialina. Então o anel fibroso ele não entra em contato direto com o osso. Tem sempre uma cartilagem entre elas. Agora vamos para os movimentos da coluna vertebral. Só que antes você deve entender as aplicações das forças. Aqui ó, temos sem carga, claro, né? A força de tensão, a força de compressão, envergamento, deslizamento, torção e a junção de duas forças, que são cargas combinadas, né? Que é a compressão e a torção. Normalmente esse tipo de força ele causa muitas lesões no joelho, beleza? Mas aqui estamos falando somente da região da coluna. Trazendo essa imagem aqui para vocês, eu peço que vocês imaginem que aqui no meio fica o disco intervertebral, no meio de cada figura dessa aqui, beleza? Aí já dá para ter uma noção melhor de como esses movimentos aqui, de como essas forças são aplicadas na coluna vertebral, tá certo? Aqui são alguns movimentos também, a nomenclatura deles, né? Flexão, extensão, inclinação lateral, aí tem a direita e a esquerda e a rotação. Perceba que quando você faz uma flexão na sua coluna, o núcleo pulposo tende a ir para o outro lado. Um exemplo que eu ouvi na faculdade é o seguinte: imagine que você está comendo um hambúrguer e você morde um lado, normalmente o outro lado tende a sair, né? Então aqui, né, nessa região normalmente que acomete a hernia de disco. Aqui a mesma forma na extensão, na inclinação lateral direita e esquerda. Na rotação o núcleo pulposo permanece no meio. Vamos aqui agora entender a pressão intradiscal de diferentes posições, em diferentes posições, né? Eu peguei essa imagem desse livro, muito bom, diga-se de passagem. E aqui perceba que quando você faz movimentos de inclinação ou até mesmo sentar de uma forma inadequada, você vai causando uma sobrecarga na sua coluna. Perceba aqui, ó, pressão intradiscal ela vai aumentando, certo? Somente quando você está em repouso, deitado, é que essa pressão ela é completamente diminuída. Até mesmo aqui, perceba a posição que você dorme. Também vai causando uma pressão intradiscal elevada, certo? Então é muito importante você
tomar cuidado nisso aí. Agora imagina só você ir pegar alguma coisa no chão numa posição completamente inadequada e erguer-se essa carga inteira. Se dessa forma já está com um nível elevado de pressão, imagina com um peso mais elevado. Então, tem certas coisas que a gente deixa passar, mas temos que ficar atentos em relação a isso, certo? Em relação à nossa saúde. E aqui são momentos em que essas forças são aplicadas. Perceba, aqui você tem uma carga sobre a sua coluna, então seria a força de pressão, certo? Aqui, ó, vou até voltar aqui para vocês perceberem. Força de pressão. Quando você está somente pendurado aqui na barra fixa, qual é a força que está sendo aplicada? É a força de tensão. Lembra? Eu pedi para vocês imaginarem que aqui no meio está o disco intervertebral, então vai ser alongado, né? Essa região. Aqui momento de flexão da coluna. Aqui pode ser uma junção de flexão e rotação lateral, dependendo da posição que esteja a sua coluna, certo? E aqui inclinação lateral, podendo ser direita ou esquerda, dependendo do exercício que você for fazer, certo? Então fiquem bem atentos a esses movimentos sempre que vocês forem realizá-los com carga ou sem carga, certo? Não pense só no músculo, pense também na sua coluna. Imagina como é que ela está se movimentando durante o treinamento, durante os exercícios. E aqui, ó, a informação achei muito importante mostrar aqui para vocês. No Brasil, dados da Pesquisa Nacional de Saúde estimaram 27,0 milhões de pessoas, 18,5%, que apresentaram problemas crônicos de coluna, afetando mais mulheres que homens. Só para refrescar a memória, os problemas ditos crônicos, eles são aqueles que levam anos, que levam grandes períodos. Pode ser meses, anos, semanas, né, em relação a períodos curtos, mas ele demora, certo? Ele não é algo agudo. Por exemplo, se uma pessoa caiu e machucou a coluna naquele momento, ali seria um problema agudo que aconteceu naquele momento. Agora, se no caso da hernia de disco, ela é um problema crônico, certo? Agora vamos para o significado de hérnia, né? O pessoal fala muito hérnia de disco, hérnia daquilo, mas o que quer dizer hérnia? Hérnia significa a saída de um órgão, total ou parcialmente, da cavidade onde normalmente se encontra, através de um orifício natural ou acidental, hérnias umbilicais, etc. Então, mais na frente, vocês vão ver uma imagem e vão perceber que esse termo hérnia de disco, ela se encaixa perfeitamente nessa descrição. Vamos lá. O que é hérnia de disco? Esse termo hérnia de disco, a gente viu o termo hérnia, né? Agora hérnia de disco. É utilizado para descrever um processo em que ocorre ruptura do anel fibroso, decorrente deslocamento do núcleo pulposo do disco nos espaços intervertebrais, comuns ao aspecto dorsal ou dorsolateral do disco. Ou seja, é comum na região de trás do disco ou nessa região aqui, ó, dorsolateral, mas por aqui também, certo? Esse aqui foi o artigo de referência que eu peguei esse conceito. E aqui, ó, completamente dentro do conceito. Veja que o anel fibroso está rompido e o núcleo pulposo está saindo, né? A hernia de disco é considerado uma patologia extremamente comum, que causa séria inabilidade em seus portadores. Nesse sentido, constitui um problema de saúde pública mundial, embora não seja fatal. Beleza? Então, normalmente quando a pessoa tem um ataque de hernia de disco, digamos que ela já tenha, quando a hérnia ataca, por assim dizer, a pessoa normalmente ela
algumas que eu já ouvi relatos caem, né? Perdem a força na perna, acabam caindo, ou não conseguem se sustentar em pé e tem que passar alguns minutos ali relaxando, descansando para poder continuar as atividades que estavam fazendo, beleza? E percebam aí nas imagens dessa aqui, ó, como é realmente uma hérnia, né? Beleza, mas como ela surge? Como é que surge uma hérnia de disco? Vamos lá. Algumas causas são fatores de envelhecimento, carregar muito peso. Se você tem essa constância de carregar muito peso e usar uma postura inadequada, pode-se dizer que ao longo do tempo isso vai sim causar lesões. Longos períodos sentado, fatores genéticos, claro, com certeza, né? Esse artigo aqui ele explica muito bem esses fatores genéticos. E desordem músculo-esquelética. Normalmente a pessoa que passa muito tempo sentado, carregando peso, ela tem uma vida ativa em relação à atividade física, ela treina, né? E isso poderia amenizar, certo? Esses fatores. Mas também não é só treinar de qualquer jeito. Porque tem pessoas que treinam e tem desordens músculo-esqueléticas. Então isso tem que ser visto no treinamento, numa avaliação física. A pessoa tem que perceber isso, a pessoa que vai lhe avaliar tem que ver essas desordens e trabalhar em cima delas para que não ocorra sérios problemas, né? Como a gente está vendo aqui agora. Bom, então vamos lá. Como prevenir a hérnia de disco? Bom, primeiro de tudo eu tenho que falar. Faça atividade física, faça exercício físico. Se você ficar parado, sedentário, isso vai ocasionar em um sério risco à sua saúde, pode ter certeza. Outra coisa, faça alongamentos. Mesmo que você não goste de fazer alongamentos, faça, porque isso vai ajudar muito o seu corpo, beleza? Evite passar muito tempo sentado. Se você passa muito tempo sentado por conta do seu trabalho, algo do tipo, de vez em quando, a cada 10 minutos mais ou menos, se levanta, faz um alongamentozinho, anda um pouco e depois volta e continua. Evite pegar altas cargas numa postura inadequada. Se você não sabe ou não tem a consciência corporal de como pegar, de como levar determinada carga, então peça um auxílio a algum profissional de educação física ou fisioterapeuta, dependendo do momento que você esteja, para poder lhe auxiliar na melhor forma de você elevar aquela carga. E de preferência com um profissional de educação física, para nos seus treinos que você for fazer, você executar movimentos semelhantes. Por exemplo, o agachamento, certo? Isso com certeza vai diminuir as chances de você ter hérnia de disco. Vamos lá. O tratamento conservador, segundo o artigo, fala em relativa à completa imobilização da região lombar, uso de cintas e coletes, né? Manipulação, programa de atividade física adequado àquela pessoa, com certeza, tração, crioterapia, acupuntura e fármacos. Caso vocês tenham interesse em saber mais informações em relação a alguns tópicos aqui, do porquê que, por exemplo, a tração e a acupuntura auxiliam no tratamento da hérnia de disco, esse artigo aqui ele explica tudo, certo? Mas assim, tenham cuidado, porque não é só fazer tração ou manipulação, não é só porque uma pessoa viu o vídeo no YouTube que sabe fazer e ela pode fazer em você. Não confie em alguém que não seja habilitado para fazer isso, tá certo? Porque assim, isso é muito sério. Hérnia de disco, qualquer problema que envolva a coluna ou algo parecido assim em relação à sua saúde, tem que ser feita por alguém que seja realmente capacitado e não só por uma pessoa que assistiu vídeos no YouTube e fez com um colega, certo? Tem que ter um curso mesmo de
sei lá, 100 horas ou mais para que ela realmente pegue aquela prática. O período de repouso deve ser o suficiente para proporcionar a redução do processo inflamatório em razão dos efeitos colaterais decorrentes da inatividade prolongada. Desse modo, a volta à mobilidade deve ocorrer de forma gradual. Em outras palavras, a pessoa que teve um ataque de hernia de disco, por assim dizer, permanece em descanso, mas somente até o período em que essa inflamação diminua. Assim ela pode voltar às atividades normais, mantendo todo o cuidado, claramente, beleza? Porque assim, se a pessoa tem hernia de disco e por isso ela evita fazer atividades diárias, atividades físicas ou exercícios que sejam adequados para ela, orientados certamente, isso vai piorar muito a situação dela. Por quê? Ela vai ser sedentária, né? Pode beirar o sedentarismo, e isso já sabemos, eu já fiz alguns posts no meu Instagram falando disso, que não é benefício para ninguém. Ela pode sim fazer algumas atividades, só que tem que ser bem orientado e tem que ser com a intensidade adequada, de uma forma que ela possa fazer sem se prejudicar. Bom, e aqui algumas dicas de exercício, né? Fortalecimento da região abdominal e lombar. Isso aqui são só 3 que eu acredito ser os mais importantes, mas existem vários outros, e isso vai decorrer com a sua avaliação, com a avaliação da pessoa que tem hérnia. O avaliador vai fazer o teste lá com a pessoa e saber quais métodos de treinamento é mais adequado para ela, beleza? Sendo uma fisioterapeuta ou um profissional de educação física, dependendo do período de tratamento que essa pessoa está, tá bom? Temos aqui as pranchas, né? A prancha frontal, lateral, dorsal. E até botei uma observação aqui, ó. Existem vários, mas busque a orientação adequada para o seu caso, certo? Aí tem outra observação aqui. Ficou evidenciado que os exercícios resistidos diminuem a dor e reforçam a estrutura segmentar da coluna. Treinamentos resistidos fazem com que você permaneça em uma postura durante algum tempo. Então seu corpo vai começar a entender, seus músculos vão se fortalecer nessa postura. E quando você posteriormente for ficar nessa postura ou postura semelhante, da mesma forma, o seu corpo vai estar adequado e vai manter a postura adequada. Por exemplo, aqui na prancha abdominal, você mantém a coluna reta. Quando você estiver sentado, você não vai sentir tanto esforço em manter a coluna reta, porque você já faz a prancha, certo? E aqui alguns exercícios também de alongamento. Aqui mais uma observação, né? A mesma do slide anterior. Existem vários exercícios de alongamento, só que busque a orientação adequada para o seu caso. Por exemplo, há casos em que a pessoa não consegue chegar nesse ângulo, não é nem passar, é chegar nesse ângulo, porque já dói. No entanto, ela faz rotação da coluna tranquilo, faz esse exercício aqui também, que é muito interessante em alguns casos, certo? Mas isso é importante, e ainda mais porque as pessoas que passam muito tempo sentado normalmente tem a região posterior bem alongada, né, em relação à coluna lombar. Então a região anterior ela fica muito tensa, porque você passa muito tempo sentado. Então esse treinamento aqui, esse alongamento, ele vai esticar toda a cadeia anterior da sua musculatura. Isso é muito interessante fazer. Mesmo que você não tenha hernia de disco, esses alongamentos são muito importantes serem feitos. A indicação cirúrgica deve ser proposta na falha do tratamento conservador ou na progressão dos sintomas neurológicos. Isso aqui é uma indicação de Viale, 2010, beleza? E assim, tem outros artigos, esse mesmo artigo, perdão, fala também em relação à cirurgia e
ao tratamento conservador, que foi o que a gente viu, né? Os exercícios, a acupuntura, enfim. Aí vem aquela pergunta: então, mas quando é que eu devo fazer uma cirurgia? Quando é que eu devo fazer o treinamento físico ou acupuntura? Bom, aí vai depender do seu caso e vai depender também da sua avaliação clínica, porque normalmente, em alguns casos, segundo os artigos que eu li, a cirurgia ela não é a melhor opção, porque não chega a isso. Por exemplo, a prática de exercício físico, um pilates, acupuntura, coisas do tipo que a gente já comentou, só elas ajudam no seu caso, certo? No caso específico da pessoa. Em outros não. Em outros você precisa sim passar pelo procedimento cirúrgico, mas aí tem que ser algo que necessite de uma análise clínica bem específica. E bom, se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito, espero que vocês tenham gostado. Demorei um pouco para fazer os slides, para recolher essas informações, porém eu acredito que sejam informações muito importantes e que vocês possam levar isso para algumas rodas de conversa e compartilhar com os amigos, beleza? Se você gostou, comenta aí o que foi que você achou, se você tem alguma dica, alguma crítica, um feedback, sei lá, certo? Gostaria muito de saber a opinião de vocês aí em relação a isso. E é isso, pessoal.